Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelas páginas da história cristã para explorar a vida de um dos apóstolos mais queridos e próximos de Jesus, João. Sua história é marcada por profundos milagres, resiliência e uma fé inquebrantável. Neste vídeo, vamos nos aprofundar na trajetória deste discípulo e como ele sobreviveu a um evento milagroso que o consagrou como um dos maiores símbolos da fé cristã. Você já ouviu falar da tradição que diz que João foi jogado em uma panela de óleo fervente e sobreviveu sem um arranhão? Essa história é amplamente conhecida no cristianismo primitivo e hoje vamos explorar cada detalhe dela, desde sua vida antes do chamado de Jesus até seu exílio na ilha de Patmos. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esta emocionante história com amigos e familiares. Agora, vamos começar nossa jornada. João, filho de Zebedeu e Salomé, nasceu em uma família de pescadores na região da Galileia. Sua profissão, antes de ser chamado por Jesus, era a pesca, algo que ele compartilhava com seu irmão Tiago, que também foi escolhido como apóstolo. Embora suas origens fossem humildes, João e sua família não eram pobres, como muitos acreditam. Seu pai, Zebedeu, era um pescador bem-sucedido, com empregados sob seu comando, algo incomum para a época. O próprio João, segundo alguns estudiosos, teria tido uma educação um pouco mais elevada, o que explicaria sua habilidade em escrever os textos profundos que compõem parte do Novo Testamento. Aos olhos de Jesus, no entanto, João era muito mais do que um pescador. Ele se destacava por seu zelo e devoção. Jesus, conhecendo profundamente o coração de seus discípulos, deu a João e Tiago o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão. Este título, dado diretamente por Jesus, revelava a natureza impetuosa e enérgica dos dois irmãos, que estavam sempre prontos para agir, muitas vezes de forma explosiva. Em uma ocasião, João e Tiago pediram permissão a Jesus para invocar fogo do céu sobre uma aldeia samaritana que havia rejeitado o Messias, demonstrando o caráter intenso de João. Com o tempo, esse zelo foi sendo moldado pela paciência e pelo amor de Cristo. João, que a princípio era conhecido por sua paixão ardente, aos poucos se tornou um símbolo de serenidade e devoção profunda. Sua proximidade com Jesus foi notável desde o início. Ele foi um dos poucos apóstolos presentes nos momentos mais importantes do ministério de Cristo, como a transfiguração no monte e a ressurreição da filha de Jairo. Um ponto interessante a ser destacado é que, ao contrário de Pedro, que muitas vezes falava impulsivamente, João tinha uma atitude mais reflexiva. Ele era conhecido por observar cuidadosamente os ensinamentos de Jesus, internalizando-os profundamente. Isso pode explicar por que ele se tornou um dos escritores mais influentes entre os apóstolos, sendo responsável pelo evangelho que leva seu nome e pelas 3 epístolas que estão no Novo Testamento. Durante a última ceia, João ocupou um lugar especial ao lado de Jesus, inclinando-se sobre o peito do Mestre, demonstrando sua relação íntima e carinhosa com o Salvador. Ele também foi o único apóstolo que acompanhou Maria, mãe de Jesus, até o pé da cruz, testemunhando em primeira mão a crucificação e recebendo de Jesus a incumbência de cuidar de sua mãe. A confiança de Jesus em João é um testemunho da integridade e do caráter deste discípulo. Após a ascensão de Jesus, João permaneceu em Jerusalém junto com os outros apóstolos e desempenhou um papel crucial na fundação da igreja primitiva. Ele estava presente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e 3.000 pessoas foram convertidas em um único dia. João também foi um dos apóstolos que, junto com Pedro, participou ativamente da evangelização, curando enfermos e pregando o evangelho com ousadia. A perseguição aos cristãos foi uma constante durante os primeiros anos do cristianismo.
Inicialmente, as autoridades judaicas viam o movimento cristão como uma ameaça, já que a mensagem de Jesus desafiava a autoridade religiosa estabelecida. João, assim como Pedro e os demais apóstolos, foi várias vezes preso e advertido a não pregar o nome de Jesus, mas ele nunca se intimidou. Em uma dessas ocasiões, Pedro e João disseram com firmeza: "É mais importante obedecer a Deus do que aos homens." Atos 5:29. Essa determinação inabalável fez de João uma figura central na igreja nascente. Enquanto a igreja crescia, os desafios aumentavam. Além das ameaças externas, os apóstolos precisavam lidar com questões internas, como a organização das comunidades cristãs e a definição de doutrinas. João, com sua sabedoria e proximidade com Jesus, desempenhou um papel essencial na orientação das primeiras igrejas. Ele era consultado em questões importantes e frequentemente enviava cartas para encorajar e corrigir os cristãos. Entre as muitas histórias que cercam a vida de João, uma das mais surpreendentes é a tradição que afirma que ele foi jogado em uma panela de óleo fervente por ordem do imperador romano Domiciano. Este evento, que não está registrado diretamente na Bíblia, mas é amplamente conhecido através dos escritos dos pais da Igreja, mostra o poder milagroso de Deus em proteger seus servos fiéis. O contexto histórico dessa perseguição é importante para entendermos a magnitude do evento. Durante o reinado de Domiciano, 81 a 96 d.C., o Império Romano passou a exigir que todos os cidadãos adorassem o imperador como uma divindade. Essa prática, conhecida como culto ao imperador, era vista como uma prova de lealdade ao império. Os cristãos, no entanto, recusavam-se a participar desse culto, pois acreditavam que só Deus merecia adoração. Essa recusa foi vista como um ato de traição, e muitos cristãos foram presos, torturados e executados. A história conta que João foi preso e levado a Roma para ser julgado por sua fé. Domiciano, conhecido por sua crueldade, via os cristãos como uma ameaça ao império, já que se recusavam a adorar o imperador como Deus. Para demonstrar seu poder e intimidar os seguidores de Cristo, Domiciano ordenou que João fosse executado de maneira pública e humilhante. O método escolhido? Mergulhá-lo em uma panela de óleo fervente no Coliseu, diante de uma multidão sedenta por sangue. Mas o que aconteceu foi um dos maiores testemunhos do poder de Deus na vida de João. Quando o apóstolo foi jogado no óleo fervente, ele saiu ileso, sem qualquer queimadura ou lesão. A multidão, atônita, assistiu ao milagre. Assim como Deus havia protegido os 3 jovens hebreus na fornalha ardente no livro de Daniel, ele também preservou a vida de João de maneira sobrenatural. Impressionado e com medo de provocar ainda mais admiração entre os cristãos, o imperador desistiu de tentar matar João e decidiu exilá-lo na ilha de Patmos, acreditando que o isolamento o silenciaria de vez. Patmos, uma ilha árida e desolada, era usada como colônia penal pelo Império Romano. Aqueles que eram considerados perigosos para o governo eram enviados para lá, condenados a trabalhar até a morte nas minas ou a viver em completo isolamento. Para João, entretanto, Patmos se tornou um lugar de profunda comunhão com Deus. Foi durante seu exílio nessa ilha que João recebeu uma das maiores revelações da história cristã, o Apocalipse. As visões que ele teve sobre o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo e o juízo final foram registradas no último livro do Novo Testamento, conhecido como o livro do Apocalipse. Essas visões não apenas fortaleceram a fé dos cristãos perseguidos da época, mas também servem como um farol de esperança para os crentes ao longo dos séculos. Acredita-se que João tenha vivido muitos anos em Patmos, continuando a orar, meditar e receber revelações divinas.
Ele se manteve firme em sua fé, mesmo em meio às adversidades mais extremas, mostrando que, com Deus ao seu lado, não há situação que possa abalar a fé de um verdadeiro discípulo. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado e pôde voltar a Éfeso, onde passou seus últimos anos de vida. Já idoso, João continuou a pregar, escrever e cuidar da igreja que havia ajudado a fundar. Ele é lembrado por muitos como o apóstolo que ensinava sobre o amor, não apenas por suas palavras, mas pelo exemplo de sua própria vida. De acordo com a tradição, João morreu de causas naturais, algo raro entre os apóstolos, que em sua maioria foram martirizados. Mesmo em seus últimos dias, quando já não conseguia mais caminhar sozinho, ele era carregado para as reuniões da igreja, onde compartilhava sua mensagem simples, mas poderosa: Filhinhos, amai-vos uns aos outros. A vida de João é uma inspiração para todos os que buscam seguir a Cristo com coragem, amor e devoção. Desde o início de seu ministério, quando foi chamado por Jesus, até seus últimos dias em Éfeso, João permaneceu fiel ao seu chamado, enfrentando perseguições, exílios e ameaças de morte, sem jamais vacilar. Sua sobrevivência milagrosa no óleo fervente é um poderoso testemunho da proteção divina, e suas visões no Apocalipse continuam a guiar e fortalecer os crentes até hoje. João nos ensina que, independentemente das circunstâncias, o amor de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer provação. Concluímos nossa jornada de hoje com uma reflexão. Assim como João, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos os desafios mais difíceis. Sua história nos lembra que, com fé, amor e perseverança, podemos superar qualquer adversidade, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, guiando-nos a cada passo do caminho. Que essa mensagem de fé e esperança inspire sua jornada espiritual. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Até a próxima e que Deus abençoe sua vida e sua caminhada de fé.